Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Explicando Dinheiro. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a não tão estranha relação entre trânsito, corrupção e economia. Espero que vocês gostem do conteúdo. Então não deixa de curtir o vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Aproveita para mandar suas perguntas para a gente. Se gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos e familiares, isso ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais. Siga também a gente nas redes sociais, Facebook e Instagram. E vamos lá. Os links para comprar os nossos e-books e outros livros tá aqui na descrição do vídeo. Então, eu não sei vocês, mas agora no feriado, né, na véspera do feriado, eu fui trabalhar, etc. Cara, e demorei umas 2 horas e tralalá para voltar para casa num trajeto que demora 1 hora e meia. Eu imagino que muita gente deve ter passado por isso, principalmente quem mora em cidade grande, né? Eu não sei, eu só vi o trânsito de São Paulo, então chegou a mais de 1.000 quilômetros, né, de trânsito. E assim, quando você está parado no carro lá, você começa a olhar em volta, você começa a perceber que assim, o trânsito brasileiro é uma zona total, cara. Ele não tem regra nenhuma, principalmente a galera de moto ali, cara, passando na contramão e buzinando, meu, gente um fechando o outro, e acidente, o cara varando semáforo vermelho, etc. E aí fiquei pensando, falei, pô, mas se tão bagunçado assim, cara, quanto isso custa, né, para um país, né? Tipo, quanto o trânsito atrapalha a tua economia, né? E o porquê disso? Mas aí eu tava dando uma procurada aqui, né? Então fala aqui principalmente de uns estudos, um estudo feito pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, né, que diz que o Brasil perde mais de 280 bilhões de reais por ano só com trânsito, né? E São Paulo seria o maior de todos, obviamente o pior trânsito do Brasil, com 90 bilhões. E aí você fala assim, pô, mas sei lá, eu não moro em São Paulo, eu não pego o trânsito, eu não pago essa conta. Então, engano seu, porque você paga sim essa conta, né? Porque assim, se você pensar que não só as pessoas que trabalham, mas o caminhão que está levando tua encomenda, que seja aí de um site que você comprou alguma coisa, ele está parado lá. Então assim, você coloca ali o gasto com combustível, né? Acidentes e enfim, seguros, etc. Problema de saúde, problema de logística, né? No caso dessas empresas e o tempo improdutivo, então aí tu, ser empresário você vai colocando na conta. E isso encarece muita coisa no Brasil. E assim, né, no Brasil ainda custa caro você tirar a carteira de motorista, né? Então, que você teve uma pesquisa rápida na internet, custa aí de 2.500 a 4.500 reais, né, para você tirar a carteira de motorista. E o cara, né, se você for muito bom, né, você demora de 3 a 6 meses para tirar a carteira de motorista. Então, assim, pô, se você for pensar, cara, é um baita de um treinamento. Então, a gente deveria ter os melhores motoristas do mundo. Porque tem outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, quando o cara faz lá 16 anos, quem ensina ele a dirigir é o pai, né? Então você vê muito em filme lá, o pai levando o moleque para dirigir, ou a mãe levando o moleque, enfim, ou a filha, enfim. Então no Brasil custa muito caro para você tirar a carteira de motorista. Então como é que a gente tem, né? Demora muito tempo. Então como é que a gente tem tanto motorista ruim? Justamente por isso, né? Que você tem corrupção, inclusive nas autoescolas, né? Então quem já não escutou já conhece a história do quebra, né? Tem muito lugar aí que você só passa, você só consegue tirar sua carteira de motorista se você pagar por isso. Eu lembro até o fato que um cara que trabalhou comigo, né? Uma pessoa que trabalhou comigo há muito tempo atrás, que disse que a irmã dele na época foi tirar a carteira de motorista. Ela entrou na aula, lá na sala, tal, no primeiro dia de aula, e o cara falou, ó, que é o seguinte, ó, se você não pagar o quebra, você não tira a carteira de motorista. Então tem, infelizmente, né, você vê que a própria corrupção já está ali dentro da escola, né, dentro da autoescola, né, e assim, você percebe que muita gente claramente que anda na rua, né, quem anda ali de carro para lá e para cá, percebe que tem muita gente que não tem a mínima habilidade, né, ou aptidão para conseguir dirigir um carro, né, então você vê que gente que não dá seta, ou você vê aquele cara que anda colado no volante, o cara não tem a menor noção de direção, mas ele tem uma carteira de motorista, né, como é que isso pode acontecer? E aí, por exemplo, se você for fazer né, uma relação entre trânsito ruim, governo corrupto, né, e bagunça na economia, você vai encontrar isso em outros países, né? Isso não é só no Brasil. Então você pega aí, por exemplo, Filipinas, né, Egito, Irã, quem mais que eu lembrei aqui? Indonésia, né, Nigéria, cara, é assim, você vê que aqueles trânsitos tem uns pedaços da Ásia lá que aparecem
aquelas cidades com aquele trânsito completamente maluco, você percebe que assim, não é, e se você pegar, é isso que acontece assim, se você olha, por exemplo, para um país organizado, onde, né, tipo, onde você tem menos corrupção, a economia melhorar, é bem melhor do que a nossa, por exemplo, Estados Unidos, Alemanha, etc. Tudo bem, o cara tem trânsito lá, sei lá, choveu, dá um furacão, o cara vai ter trânsito. Mas o jeito que você, o trânsito normal deles é infinitamente mais organizado, né? Não é essa desorganização que você tem aqui no Brasil. E isso é o quê? Isso é o olho da corrupção, né? Isso é o preço que a gente paga entre corrupção, é o jeitinho, é não sei o quê, é a impunidade. Você sabe que, pá, se eu ultrapassar aqui na faixa contínua, não tiver um policial para ver, eu não vou tomar multa. Né? Isso é exatamente o que reflete para o governo federal, vai fazer a mesma coisa. Ele vai lá, ele vai superfaturar uma obra, por exemplo, eu lembro aqui muito bem do superfaturamento das obras das Olimpíadas de 2014, né, que era para ser feito ali um monte de coisa, um monte de melhoria nos sistemas viários, e vamos fazer trem aqui, vamos fazer metrô, não sei aonde, e ficou tudo uma porcaria, entregaram, falaram que ia fazer aeroporto, construíram um monte de estádio gigantesco, sendo que hoje principalmente os do norte do país, lá, eu acho que, eu não lembro se é Campo Grande, acho que é Campo Grande que tem um, enfim, Manaus tem outro, fizeram estádio, gastaram um baita no dinheiro, Brasília, né, gastou R$ 1 bilhão para fazer um estádio, porque para quem? Você olha lá, o estádio anda para ficar parado o ano inteiro, fica custando dinheiro, parado. E aí também tem uma coisa, não é só o trânsito, né? O transporte público é bagunçado. O transporte público no Brasil é desculpa a palavra aqui, mas é um lixo, é um negócio ridículo. Você pega trem lotado, metrô lotado, ônibus lotado, e mesmo assim você vai demorar horas e horas para chegar no seu trabalho, né? E aí você pega, por exemplo, você comparar isso com um país como Suécia, Alemanha, onde o transporte, primeiro, o trânsito é bom, né? É organizado, né? O transporte público funciona, né? Não, o nível de corrupção é baixo. Por que a economia do cara funciona? Pô, porque é mais barato, a qualidade de vida do cara é infinitamente maior do que a nossa. Né? Então o cara não fica doente, o cara não fica estressado, o cara não gasta dinheiro com combustível para ficar parado no trânsito. Então, e se você for fazer essa comparação, né, tanto dos países, né, desenvolvidos quanto os nossos aqui, os subdesenvolvidos, né, não só o nosso, né, mas falei Índia e outros lugares, aí você percebe que sim, existe uma relação entre um lugar onde o trânsito é ruim, a economia e o governo são ruins, né? Onde ele funciona, onde tudo é organizado, tudo funciona direitinho, onde o povo respeita as leis, isso funciona melhor. Como é que você muda isso? Pô, primeiro, você tem que mudar um monte de coisa. Vai começar com educação, depois leis de trânsito. Você tem que olhar lá se realmente a lei que você tem hoje ela pode ser aplicada de forma melhor ou pior, enfim. Você vai mudar a multa, não vai mudar a multa, enfim, como é que você pune isso? Vamos combater corrupção, né? Tanto para o governo, quanto para a autoescola, quanto para o cara que vai pagar propina para o policial para fugir da multa. E isso aí é uma opinião minha. Eu acho a pior pessoa não é quem recebe a propina, é quem dá a propina. Esse é o cara que está comprando. Então o negócio não é prender o corrupto, o negócio é prender o corruptor, é o cara que oferece o dinheiro. Esse é o pior da história. É a mesma coisa, né? Se fizer um paralelo aqui com um roubo de peça de moto, né? O roubo de qualquer coisa. Eu acho que você, tudo bem, o ladrão sempre vai existir se existe um mercado que compra essas peças. Né? Se você tirar o cara parar de comprar peça, não existe mais roubo no Brasil. Mas enfim, aí voltando ao trânsito, é isso. Você tem que educar melhor as pessoas, é, ter leis decentes, né, feitas por pessoas decentes. Só que enquanto você tiver um político que aceita propina para asfaltar uma rua e não mexer numa avenida, ou aceita botar uma empresa X no lugar onde se fizer lá uma estrutura, uma análise de trânsito vai impactar, vai ser ruim, eles não fazem, né? E sim, cara, investir em metrô, transporte público, no Brasil você não faz. Faz um pedaço aqui e demora 30 anos para entregar uma obra. Quando você entrega ela, já é tarde demais. Enfim, pessoal, vocês chegaram até aqui, gostaram do conteúdo, deixe seu like pra gente. Não deixe de baixar os nossos e-books, o link está aqui na descrição do vídeo. Espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida é só perguntar pra gente. Um grande abraço a todos e até a próxima.